Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo, galera. Se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Hoje aí tem jogo importante para o Mengão, né? O Flamengo entrará em campo aí fora de casa em São Paulo contra o Palmeiras, um empate aí. Precisa aí de um empate, pode perder até por um gol aí, mas vamos torcer que dê tudo certo, que o Mengão aí consiga mais uma grande vitória e que se classificar aí para as quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos aqui para as últimas notícias do Flamengo. Palmeiras, do outro, o Flamengo, façam as suas apostas. O Vinícius Nicoletti traz as informações da partida. Tranquilo contra o Palmeiras? Diferença de gols nas derrotas do Flamengo desde a estreia do Tite. Tem 10 derrotas desde que assumiu o rubro-negro. 8 delas por um gol de diferença, uma vez por 2 gols de diferença e por 3 gols de diferença. Derrota por 2 gols, pênaltis por 3 ou mais, eliminado, isso no caso deste duelo com o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Temos a honra no Sport Center de hoje ter Paulo Calçade. Tudo bem, Calçade? Como vai? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Zupa. Uma coisa é um jogo nos pontos corridos, a outra a gente tentar entender o que é possível no mata-mata tendo uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo. Então, assim, o mata-mata, ele sempre condiciona, se as duas partidas estão condicionadas a uma ideia, a necessidade de um time, de outro, assim, tudo, estrategicamente, você trabalha muito o mata-mata. No segundo jogo, então, é por estratégia, porque quem vem com a vantagem, quando tem empate, você elimina um jogo, é como se tivesse eliminado e tivesse só uma partida na casa desse último mandante. Mas aqui o Flamengo traz uma ótima vantagem no momento que o Palmeiras não está legal. Não é aquele Palmeiras que o torcedor palmeirense sempre confiou. Agora, o mata-mata, ele impõe uma outra situação. Está aí Brasil e Espanha para provar isso, que no mata-mata as coisas podem ser diferentes. O Brasil não era favorito e ganhou. O Palmeiras tem uma missão, sabe claramente qual é. Se vai contar com o Estevão, se ele vai para o jogo é porque ele está bem. Eu não acredito que o Abel vai colocar um jogador mais ou menos. Então, aí o Palmeiras não é que tem uma vantagem, mas melhora muito a sua condição. Vamos ver o que vem por aí. Acho que a gente vai ter muita emoção neste meio de semana com a Copa do Brasil, que vai ser legal. A gente já vai falar sobre a questão do status médico. A ausência do De La Cruz do Flamengo é a história do Estevão. Mistério, Palmeiras no modo misterioso para esse jogo. Faz parte, né? Se faz. E claramente o Palmeiras está usando desse expediente. Zupa, boa noite para você. Qual o tamanho dessa missão do Palmeiras de tentar reverter o jogo com o Flamengo? É grande. Boa noite, Mota, Calçade. Boa noite, fã de esportes. É das maiores missões que o Abel Ferreira, das mais difíceis, não das mais importantes, mas das mais difíceis que o Abel Ferreira teve pela frente nesses quase 4 anos de Palmeiras. Eu digo que não é das mais importantes, é claro que ela é importante, porque dentro da hierarquia dos campeonatos, a Copa do Brasil é o terceiro campeonato que o Palmeiras disputa, que o Flamengo disputa também. O Abel teve que preparar o Palmeiras para uma final de Libertadores contra o Flamengo, o Abel teve que preparar o Palmeiras para 2 mundiais de clubes, uma final com o Chelsea, claro, desafios maiores, mas esse que é reverter um mata-mata contra o Flamengo, um Flamengo do Tite, um técnico que mostra uma estabilidade nos seus trabalhos, defensiva principalmente, você reverter 2 gols de diferença para um Flamengo com a qualidade que tem, com o técnico que tem, com o perfil de trabalho que tem, é uma missão muito complicada. Então, assim, de um lado, dá para se apegar, embora o momento seja ruim do Palmeiras, o Abel admite isso, mas dá para se apegar no fato de que o Abel é um cara muito afeito ao jogo estratégico e ele já se mostrou capaz de encontrar soluções estratégicas em momentos bem agudos de competições. Dá para o palmeirense se apegar nisso, mas dá para o rubro-negro olhar para a tela que a gente viu aí. Embora 10 derrotas ser até bastante, né? O Tite não tem um ano de Flamengo, 10 derrotas é até mais, né? O Flamengo viveu ali alguns altos e baixos, mas por esse placar que o Palmeiras precisa, é muito raro isso acontecer.
Então é uma missão bastante complicada. O Palmeiras vai ter que jogar o que ele jogou no máximo da temporada. Algo muito distante daquilo que ele vem jogando atualmente. É claro que é possível, mas é uma montanha íngreme a ser escalada. Quero te ouvir também por essa perspectiva, Calçade, a missão do Palmeiras, o tamanho do desafio, do obstáculo que é se classificar diante do Flamengo, sabendo que precisa ganhar no mínimo de 2 gols. Ele tem ali uma demanda bem clara, né? E o Flamengo, sim, também é difícil o Flamengo passar um jogo sem marcar gol. Sim. E o Palmeiras não é só os gols que ele pode marcar, e sim aqueles que ele não pode tomar, porque senão amplia a vantagem do Flamengo. Então, por esse lado, é uma missão duríssima. No momento que você fala, bom, o Palmeiras tomou 2 gols do Maracanã, mas é a melhor versão do Palmeiras e tal. Bom, ele vai competir de outra forma. Não é um Palmeiras que está, nesse momento, competindo bem no Campeonato Brasileiro, levou esse problema para a Copa do Brasil também. Então, o Flamengo tem uma vantagem excepcional pelo tamanho das duas equipes, pelo duelo que representa no futebol brasileiro. A gente olhar campeonatos brasileiros, Copas do Brasil, Libertadores da América, nesses últimos anos, tem dado Palmeiras e Flamengo. Eles vão ali dividindo, conquistando títulos. Então, é um grande duelo. Poderia ser a final da Copa do Brasil tranquilamente. Eles poderiam estar em lados opostos e aí se cruzarem, mas não é o caso. Então, um candidato vai ficar pelo caminho. O melhor time nesse momento é o Flamengo. O melhor time, eu digo, o melhor grupo de jogadores, naturalmente, é do Flamengo. Mas nem sempre o melhor grupo tem o melhor futebol, o melhor time. E essa é a característica do Palmeiras, que com o seu perfil de grupo, o seu elenco, o seu perfil de jogador, o Palmeiras conquista muito. O Palmeiras está acima daquilo que ele... Não é que ele gasta muito, mas ele tecnicamente, às vezes você olha, não dá para comparar com o Flamengo. E ele entrega muito. Então a gente não está vendo isso, por isso que o torcedor está estranhando. Mas um gigante vai ficar pelo caminho aí. E é um período para os dois muito delicado. Muito delicado. O ano pode simplesmente acabar. Por quê? O Palmeiras tem, pela Libertadores, o Botafogo. Não é nada fácil. O Flamengo tem um jogo em casa contra o Bolívar, que é o jogo para trabalhar a classificação, e o jogo da Bolívia, no dia 22 de agosto, para sobreviver. Se ele levar para a Bolívia uma necessidade como ter o Palmeiras, não vai acontecer, né? De perder no Maracanã. Na fase de grupos, goleou o time boliviano, mas ele tem uma tarefa que ele precisa de uma vantagem, porque ele tem mais um jogo contra o Palmeiras, aí pelo Brasileiro, tem clássico contra o Botafogo, é muito difícil o período de ambos. Então, muita coisa pode ficar pelo caminho nesta etapa, porque o Palmeiras sai do Flamengo e tem o Botafogo. Sim. Só que você quer moleza? Não tem. Não tem. E entre os jogos, o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, é um gosto que a gente vem batendo. E não dá para abandonar. Exatamente, senão as coisas se desgarram, né? Os adversários se desgarram. O mistério que a gente falou é sobre o Estevão. Sim. Vamos trazer alguns números do Estevão para debater até o peso. Vinícius Nicoletti, que acompanha o Palmeiras aqui na ESPN, tem dado esse noticiário, né, Zupa? Como pode um menino tão magrinho ter um peso tão grande? É impressionante. Né? A gente olha que ele o Palmeiras no ano, com e sem o Estevão, o aproveitamento 69 para 61, é uma diferença importante. Claro que é. Mas mais abaixo é ainda mais significativo, porque o Palmeiras precisa fazer gols, não é que basta ganhar, a questão ganhar. Então, gols marcados é muita diferença, 1,67 para 1,29 e 18 chutes para 14 sem ele, também percentualmente é mais significativo essa criação ofensiva do que somar pontos. Muitos jogos do sem Estevão foi no período mais fácil. Exato. Que é o Paulistão. Quando ele ainda não tinha... Tem isso também, Os últimos jogos sem Estevão, o Palmeiras não encontrou facilidades para produzir ofensivamente. Eu queria que você falasse dessa chamada gols esperados, né, que mede a qualidade das chances. O volume de jogo é quem tem o maior número de gols esperados, quem produz chances mais reais de gol. O Estevão não é o
o jogador que mais finaliza do Palmeiras. Ele é o segundo. Primeiro é o Rafael Veiga. Os dois estão entre os 4 maiores do campeonato. Mas o Estevão jogou menos minutos do que o Veiga. Então, o Estevão é o jogador do Campeonato Brasileiro que mais tem número de finalizações por minuto. Então, ele assumiu esse papel. Ele é um menino jovem, muito habilidoso, um ponta que joga pela direita, mas com a perna canhota, que produz o maior número de finalizações do time que mais finaliza do campeonato. E que, sem ele, caiu vertiginosamente na sua produção ofensiva. O seu próprio técnico admite, né? O Abel tem usado o termo que o Palmeiras está menos fluido ofensivamente. A fluidez tem nome, e é curioso falar, é até um pouco contraditório, porque a gente passa aqui anos e anos dessa era Abel, dizendo, e é verdade, que o Palmeiras é um time coletivo, o Palmeiras não é um time do individual. Mas a saída do Estevão por lesão impactou diretamente a produção ofensiva do Palmeiras. Claro que não só isso, mas sem ele o time perdeu o seu maior finalizador. Para a missão que tem amanhã, é muito importante que ele esteja bem e disponível, né? E se estiver disponível, claramente é porque tem condições de jogo. E a gente está acostumado a ver um jogador que é canhoto, joga do lado direito, o destro joga do lado esquerdo. Então ele faz justamente isso, né? A bola, o canhoto traz a bola para dentro para bater no gol. Geralmente você vê o jogador botando uma curva. O Estevão, ele dá uma pancada. Uma injeção na ele bola. olha, parece assim, que ele tem um canal direto com ângulo, né? E assim, um negócio simples, fala, caramba, até o pênalti que ele bateu, né? Que a gente mostrou aí, ele meteu um canudo na gaveta, até no pênalti. A câmera até fica tonta, né? E ele, assim, velocidade, ele tem. Então, jogada de alcançar a linha de fundo, de profundidade, ele consegue. Quando tem que cortar para dentro, para bater, ele faz muito bem. Quando tem e não dá e precisa entender o que está acontecendo, mapear a área e passar a bola, ele faz. Então, assim, a gente sempre, um jogador jovem, a gente vai olhando e geralmente você vai vendo as correções que ele precisa ainda ter. Precisa tomar melhor algumas decisões, a hora de passar, a hora de chutar, a hora de desacelerar para esperar o time chegar. Tem uma série de aspectos que o tempo vai melhorando o jogador. E ele dá a impressão que chegou pronto, com tudo isso, tão jovem, ainda abaixo dos 18 anos. Então, assim, não é normal, isso é raro, mas o Palmeiras vai ter um pouquinho mais ainda. E o Chelsea levou. Imagina esse moleque jogando na Premier League fazendo essas coisas. A gente ainda vai poder acompanhar aqui no futebol brasileiro. A dúvida é se poderemos acompanhar nessa quarta-feira. Há um mistério envolvendo o Estevão. Vamos falar do Flamengo. Tem uma boa notícia, que é o Cebolinha relacionado, né? Ele que era um possível desfalque, ainda não dá para saber se será titular ou não. De La Cruz pelo Flamengo na temporada, sem contar o estadual, 17 jogos, é o 12º no ranking do time nesse período. É importante porque ele tem essa amostragem menor do que muitos colegas de Flamengo, mas gols é o 5º com 2, assistências é o 5º com 2, chances criadas é o líder com 41, passes para o último terço também é o líder do elenco do Flamengo nesse período dele na temporada, sem contar campeonato estadual. Peso desse desfalque para o jogo contra o Palmeiras, Zupa? Ele é grande, só não é maior porque a missão do Flamengo ela é mais de manutenção do que propriamente de construção de placar, né? Então devem jogar o Eric Pulgar e o Alan como volantes. Embora o Alan no Flamengo seja muito distante e inferior, né, ao Alan que chamou a atenção no Atlético Mineiro nas temporadas anteriores, mas são dois jogadores que protegem mais do que o próprio De La Cruz, né? A dupla Pulgar e Alan, ela protege mais do que a dupla Pulgar e De La Cruz, que é a dupla titular do Flamengo. Quando a gente fala que jogadores que voltam da Europa ou jogadores que vêm de outros times da América do Sul, às vezes precisam de tempo para entender o que é o futebol brasileiro, a gente não fala só de parte técnica, de jogo. A gente fala de parte física. E o De La Cruz é um claro exemplo disso. Sim. A gente falou nas últimas entrevistas, quando ele foi contra o Atlético Goianiense, que ele preservou o De La Cruz, e ele ligou o alerta. Ele falou, olha, o De La Cruz tem, em julho, quase o mesmo número de jogos que ele teve na última temporada inteira no River Plate. Eu preciso segurá-lo. Então, assim, o corpo do De La Cruz, embora a técnica dele seja muito visível e faça diferença no time do Flamengo, mas o corpo dele estranhou o futebol brasileiro. Há um impacto. E agora essa lesão o tira
pelo menos desse jogo. É preciso esperar para ver Libertadores, que tipo de presença que ele vai ter nas próximas rodadas. Menos mal para o Flamengo, que é um jogo de manutenção, menos mal para o Flamengo, que o Gerson vive uma fase espetacular. Depois que o De La Cruz foi para a Copa América, o Gerson pegou esse meio campo do Flamengo, botou embaixo do braço e hoje é o grande nome do setor na equipe do Tite. E a Copa América não foi suave para ele, né? A Copa América ainda aumentou piorou a situação do esgotamento, porque no primeiro jogo ele começa no banco, depois o Arrascaeta sai do time e ele vai embora, no time do Bielsa. Então é um jogador que para estar bem precisa estar fisicamente ótimo. Ele não mas ele não é técnico? Não, ele é muito. Só que a parte física ela é fundamental para ele exercer esse jogo que a gente viu nos números, que é de primeiro em passes para o terço final, que é para onde o jogo é decidido, e também em situações de gol. Então ele é um cara que vai abastecendo o time o tempo todo. E ele precisa fisicamente, porque ele é um ali no Flamengo ele joga como um segundo volante, né? Volante não é uma palavra que cabe bem ao futebol dele, mas ali naquela situação, depois do Pulgar, De La Cruz, aí tem Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro na formação que o Tite considera titular, mas ele é um cara que carrega e chega. Carrega e chega, olha, ele tem Arrascaeta para abastecer, Gerson, Cebolinha, uma bola diretamente para o Pedro, e nessa trajetória, geralmente ele rompe a marcação do adversário, porque ele precisa estar muito bem marcado, com um meio de campo que o adversário geralmente larga um segundo volante, é um cara que se aproxima em situação favorável. Então, assim, ele cumpre esse papel. Ele é um cara, assim, o Flamengo batalhou muito para ter o De La Cruz. Mas demais, né? Começou, namorou, depois foi para outra temporada, conseguiu o De La Cruz e era tudo que o Flamengo queria. Era tudo que o Flamengo queria, ele está mostrando. Só que se você não tiver um mínimo de cuidado, perde jogador. Aí perde por... Você perder um jogador hoje no calendário brasileiro por 15 dias, você tem time que vai perder um jogador por 5 partidas. Se você perde por 4 jogos no Campeonato Brasileiro, só no Brasileiro, é mais de 10% do campeonato. Então isso é um absurdo. Então, para evitar isso, tem que tirar. Mas o que o Tite tomou de pancada no sábado, né? As coisas que eu vi, assim, as pessoas, assim, a gente está falando de algo que não precisa de muita ciência para entender o que está passando com o De La Cruz. Não precisa. Não. Um pouquinho de bom senso, você entende. Se o Tite embarca, ele nunca vai fazer isso, né? Mas se fosse administrado o Flamengo por esse tipo de gente que acha que poupar é uma frescura, o Flamengo teria, o DM do Flamengo faltaria maca para todos esses caras, assim, porque você vai arrebentar jogador atrás de jogador. Então chega uma hora que tem que escolher. Infelizmente, o futebol brasileiro, ele te impõe isso, escolhas. E eu não acho que está errado, pelo seguinte, com o time que o Flamengo tem, na hora que ele tiver mais espaço para se dedicar ao brasileiro, agora com a Libertadores vai espaçar um pouco mais, o que acontece? Ele acelera no brasileiro e ele tem mais condição de pontuar. Se ele abandona uma Copa do Brasil ou negligencia uma Libertadores, pode acabar ali. Sim. Então você naturalmente vai deixar esse esforço para te retirar um ou outro, ou às vezes todos, no Campeonato Brasileiro. Mas não devia ter tirado todos. Gente, o Flamengo jogou na quarta-feira contra o Palmeiras, um jogo que moeu. Os dois times saem moídos. E foi jogar no sábado. Isso não se faz. Então é preciso ter um mínimo de consciência e conexão com o mundo do futebol para entender o que está sendo feito. Então o Tite tinha que tirar mesmo. Tinha que tirar. Sem dúvida, Calçado. Estou contigo nessa. A gente já volta a falar de... Não viajou com a delegação do Flamengo. O Alan treinou no lugar dele e o Luiz Araújo treinou na vaga do Cebolinha. O Cebolinha tem um desconforto, mas veio para São Paulo. Então, a possibilidade dele jogar, não se sabe se de saída ou no segundo tempo. O Pascoal falou que é o mais improvável de mudar diante do placar já construído. Eu acho que o São Paulo é mais improvável de mudar do que o Palmeiras. O São Paulo, a grande zebra seria seria o Goiás. Eu já disse aqui e vou repetir, desde o jogo da semana passada, na quinta-feira eu disse, ficarei muito surpreso se o Palmeiras se classificar.
pelo conteúdo de jogo do Palmeiras, né? Não levando em consideração o jogo do Flamengo. Vai jogar? Não se sabe. O Estevão, eu vou dizer o que eu sei, né? Porque eu não sou baú para ficar guardando coisa, né? O Mike treinou todos os treinos. O Mike deve ser o lateral direito. Ponto. O Estevão não está confirmado, porque o Estevão passou a maior parte do tempo na fisioterapia fazendo recuperação. Amanhã tem aquele treino da manhã do posicionamento, certo? Que o Abel faz. O Abel quer ver como é que você vai se movimentar. Eu não acho provável que ele seja escalado, porque daqui a uma semana tem o jogo da Libertadores da América contra o Botafogo. Então, a situação dele é parecida com a do Cebolinha, né? Em recuperação, fica no banco, mas a chance de começar jogando é pequena. Se ficar no banco, já será uma grande nota, uma grande informação, porque ele vai precisar de um momento de reforçar o tornozelo. O Zinho pode falar melhor do que eu, esse negócio aí de machucar 2 vezes o tornozelo, precisa dar um reforço. Eu ficaria muito surpreso se ele aparecesse no jogo. Ponto. Para mim, o Flamengo é favorito. Mesmo sem o Dela Cruz e o Cebolinha? Mesmo sem o Dela Cruz, mesmo se mudar a dupla de volantes, botar 2 volantes para jogar, se botar o Léo para jogar de volante, e um falso volante e um zagueiro, que o Tite é louco, ele chora por um volante. Então, ele bota mais um volante para fazer o quê? Entendeu? E vai botar um volante, meio zagueiro, para não tomar gol do Palmeiras. Entendeu como é que é? Isso não vai me surpreender. Isso não vai me surpreender, porque o Tite pode fazer isso e já fez isso muitas vezes ao longo da sua carreira. A minha surpresa será de ver a escalação no Palmeiras. Eu ficarei muito surpreso se o Dudu começar pela direita, se o Dudu começar pela esquerda e o Felipe começar pela direita. Eu já ficarei surpreso a respeito disso. Mas não é o mais lógico de acontecer? Mas isso não está sendo feito, entendeu? O lógico não está sendo, a lógica não está sendo correspondida. Se eu ficarei surpreso, olha quanta surpresa que eu tenho. O jogo do Palmeiras contra o Internacional, o segundo tempo foi melhor. E melhorou ainda quando ele botou um centroavante. Aí descobriu que tinha um centroavante e falou, eu tenho um centroavante, eu vou botar esse Rony para jogar para ver o que vai acontecer. Aí aconteceu, entendeu? Então, tem muitas surpresas para acontecer, né? E que ele tenha, naquela manifestação que o Abel teve depois do jogo, conseguido elevar o nível de expectativa do time, né? Daquela tensão para jogo. Porque se o cara entrar num jogo como esse e não dar um frio na barriga, aí parei. Aí não precisa nem entrar em campo. Aí se o cara não... Pergunta pro Zinho se não dá frio na barriga no jogo desse aí. Dá frio Eu sentia frio na barriga de transmitir um jogo desse. O Mauro também. Como é que o cara que vai jogar não sente um frio na barriga? Zinho, eu fico pensando o seguinte, dá frio na barriga em todo mundo e acho que esses caras, quando ficam de fora do campo também, ficam com mais frio na barriga ainda, porque não podem fazer nada, né? Dela Cruz, Estevão, Cebolinha. Como é que você avalia esses possíveis desfalques? O Dela Cruz é um desfalque confirmado, nem viajou com a delegação. Sim. O Cebolinha e o Estevão, a gente ainda não sabe quanto tempo podem entrar, se vão entrar ou não. Sim, muito ruim. Já pensou todo mundo à disposição? Melhora ainda mais o jogo. Que jogo, né? O jogo é o jogo do ano, é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Fale o que quiser, mas todo mundo, quando caiu no sorteio esse jogo, pensou, a final antecipada. Quem passar daí é o favoritaço para ganhar a Copa do Brasil. Para mim é. Quem passa desse duelo é um grande favorito, como o Pascoal gosta de falar, é um favoritaço para ganhar a Copa do Brasil. Tem o Atlético Mineiro que vai passar, o São Paulo que vai passar, o Fluminense que vai passar, o Grêmio que vai passar. Já tô dando Sim, eu não posso falar isso não. Eu fui falar que o Fluminense era favorito, vocês mandaram eu calar a boca pra falar só amanhã. Olha isso. Tá dando todo mundo. Tô entendendo não, Dani. Eu vou querer placar, hein? Eu vou querer placar desse jeito. Estão me dando, deixa eu placar aqui, eu presidente. uma bronca aqui de vocês, porque eu falei um time favorito. Os índios pegou todos ali. Não pode, direitos iguais aqui pra todo mundo. Dani, foi pra descontrair? Foi pra descontrair? Porque se eu tô nervoso com esse jogo de amanhã, imagina os jogadores. É uma decisão de campeonato. Um deles vai cair fora. Saiu. Vai sair e tem aquela coisa de quem cai, as consequências pela rivalidade, pela grandeza que tem esse jogo. Você vê que o Palmeiras jogou mal demais, perdeu o jogo, protesto, invasão do CT. Então, assim, é um jogo que virou aquele jogo que todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver,
porque sabe da rivalidade e da grandeza que está dentro de campo. Ainda mais se esses caras que, infelizmente, parece que não vão poder jogar, estivessem, seria melhor ainda. Mas o elenco é maravilhoso, gente. Ah, não vai jogar o Esteu, vai jogar o Dudu, vai jogar o Felipe Anto, vai jogar o Veiga, vai jogar o Rony, ainda tem o Flaco Lopes voltando. Ah, tem opções de sobra para entrar no jogo, né? O Abel tem muita gente para ele poder fazer e aí fazer o time mais ousado. O Palmeiras vai ter que ir para o jogo. Então, acho que vai ser um jogo muito bom, porque o Flamengo não é um time de ficar só lá atrás. Então, vai ter trocação. Claro que o Palmeiras propondo o jogo. Agora que tem tudo para ser um jogaço, tem. Dito isso, quem são os times que vão estar nas quartas de final da Copa do Brasil, presidente? Não, falei só do Fluminense da Brigada. Quem faz mais falta aí, hein? Apareceu ali. O pessoal já esqueceu o que eu falei. Momento de maior... É gravado, querido? Fala, presidente. O momento de maior pressão do Abel, né? Pela sequência e tal. Agora, pressão vai ter na cabeça do Tite se ele não ganha essa classificação depois de 2-0. Aí, Deus o livre. Aí a casa balança muito. Acho assim... que é muito importante, vocês têm falado que o De La Cruz não voltou jogando o que jogou antes da Copa América, mas eu acho que esse é, sim, o principal desfalque do Flamengo. O menino, pelo Cebolinha, o menino jogou muito bem no primeiro jogo, então ele entrando ali, não vejo por quê. Ainda tem o Bruno Henrique, né? O menino que você diz, o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, o Luiz Araújo entrou muito bem no lugar do Cebolinha, então não é uma coisa assim para o torcedor se preocupar tanto, não vai ter o Cebolinha. Nossa, se ele jogar o que ele jogou no primeiro jogo, ok. O Alan, craque, bom jogador, ok, mas não é o motorzinho ali, né? Não é. Então, ali, realmente é um desfalque muito grande. Dá pro Gerson ser o motorzinho e botar mais um volante. Aí sei, joga mas aí com são o Léo dois ali de volantes. volante e dá um migué de volante zagueiro, joga Não, peraí, bem tem o trancado. Eric. Não, o Eric vai jogar. A dúvida é, quem que vai jogar de segundo volante? Não, tem o Léo Ortiz para pôr ali, tem o Eric, tem Quem esse treinou não é o hoje, problema. o Flamengo hoje treinou da seguinte maneira, com o Alan de segundo volante e o Luiz Araújozinho. O Zinho falou do Bruno Henrique, mas o treino foi com o Luiz Araújo jogando pela esquerda na vaga do Cebolinha. Como ele jogou o primeiro jogo. Se viu hoje. Sim, não, o que eu quis falar é que tem o Bruno Henrique de opção também. Sim, então, aí Aí não o vejo Pascoal muito faz problema. como? Como é que o Pascoal fica? Não tem muito Só problema sorriso, né? na frente, esse negócio de Cebolinha, não sei o quê, Luiz, aí eu não vejo muito problema. Mas De La Cruz Mas faz mais perder o falta, De La Cruz, eu acho sim, como o Palmeiras não tem o Estevão. Aí é um cara diferenciado, independente, não estou comparando um com o outro, características completamente diferentes, estou falando da importância para o time. E para o Palmeiras, pesa mais não ter um cara, no momento que você está perdendo de 2-0, você precisa virar o jogo, ter um cara diferenciado no ataque. Cara que desequilibra. Entendeu? Vai fazer falta. E tudo indica que não vai jogar. Eu acho que é Flaco Lopes, é o Dudu, quem sabe, enfim, tentar... Agora, a forma de jogar deve ser outra. Sim. Se tiver o Mike, melhor ainda. O Mike também é um que está lá com problema na coxa. Para o esquema que o Abel precisa colocar para cima do Flamengo, é muito melhor ter o Mike, que já sabe fazer o que ele quiser, do que o menino que acabou de chegar. É bom, mas o Giai, mas não encaixou ainda, não é esse cara ainda. Mas eu não vou falar que o Flamengo é favorito, senão vocês brigam comigo. Você tocou num ponto que é muito interessante da gente avaliar sem ainda pensar em resultado, que é a pressão. A pressão em cima do Abel, ela está muito grande já há algumas rodadas pela sequência ruim. Mas se o Tite não fica com essa vaga, o Pascoal, o caos. É a terceira guerra mundial. E assim, não vai ser um jogo como o primeiro, isso é um fato. Claro. Porque o Flamengo nem sabe jogar da maneira como o Palmeiras se comportou no Maracanã. Então, se por acaso acontecer, de 40 milhões já é para 20. Porque metade vai morrer do coração. Não. Se o Flamengo se comportar da maneira que o Palmeiras se comportou. A gente não deseja isso pro torcedor do Flamengo. Vai acabar metade. Assim, mas assim, é um jogo diferente, mas eu não consigo olhar a pressão maior, a paz também do Tite Acabou vai acabar total, né? Total. Agora, eu tô falando, de 40 vai para 20. Por isso é que eu não descarto, um pouco mais de segurança no meio campo do Flamengo. Eu não descarto isso, né? O Tite, gente, o Zinho falou outro dia, o 2-0 é um placar complicado para quem está perdendo.
O placar é complicado 2x0 para quem tá perdendo. Placar perigoso, né? Que Placar perigoso, nossa. Eu acho. 2x0 é um placar... É placar perigoso. Aí, ó, Perigoso, placar né? perigoso é para quem tá perdendo por Pô, me 2x0. dá 2x0 todo jogo. Todo jogo eu tô querendo 2x0 também. Jogar 11 contra 9 é perigoso também, pra quem Ainda- não sabe jogar que nem o Corinthians. Os outros todos adorariam que o adversário entrasse com 9. Aí, ó, só vem aqui. Vocês estão muito Manda o Palmeiras entrar com 9 amanhã ou o Flamengo entrar com 9. Vocês são muito Pra ver se o corneteiros. adversário não vai gostar. Senhora, Essas cara. coisas do futebol é brincadeira. Pode deixar escapar a Não oportunidade. pode. Manda, o Tite entra só com 9, vê se o Abel não vai gostar, ou o contrário, Abel entra com 9, vê se o Tite não vai sorrir. Mas enfim, são umas lógicas aí desses futebols, né? Assim, Eu acho que o como se Tite, diz, o que é Tite brincadeira. costumeiramente não deixa escapar esse tipo de vantagem. Sim. Pode acontecer? Para mim seria uma grande surpresa, uma enorme surpresa se esse fato acontecer. Ponto. Pode acontecer? Claro que pode, em futebol. Tudo pode acontecer. Né? Vai que o Palmeiras faz um gol logo de cara. Futebol é momento. Então, meu senhor. Então, faz um gol logo de cara. Esse futebol é momento. Intimida um pouco o Flamengo não vai... Mas é difícil intimidar o Flamengo. Porque o Flamengo faz gol todo jogo. É, esse é o problema. Evitar O Flamengo que o faz gol Flamengo todo jogo, é marque Não é difícil um fazer grande dois, é problema. fazer dois e não tomar nenhum, né? Tem que fazer, não pode tomar. Então, vamos ver se o Murilo está melhor para jogar. O Murilo só jogou uma parte do jogo contra o Internacional. Tem muitas variações ainda para a gente pensar no jogo. Mas tem favorito. Tem favorito? Tem favorito com boca cheia ainda. Não é favorito de boca vazia. A Vocês placar, querem não. falar todo mundo favorito e dar o placar ou vocês querem ir embora e deixar pra amanhã? Você Não, quer- Sim, vai escolher. Amanhã. Favorito pra ganhar o jogo ou pra Amanhã. passar? Tem isso também. Olha como eu sou legal. Eles Dois querem favoritos. falar sua Agora amanhã, a eu vou deixar informação, falar né, sua ô amanhã. Dani? Isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly 8 aí. Mais tarde a gente vai ter aqui o pré-jogo aqui, também o pós-jogo aí de Flamengo aí, Palmeiras versus Flamengo, grande oitava de finais, né, duelo decisivo aí pela Copa do Brasil no Allianz Parque. Flamengo vai jogar fora de casa, a gente precisa aí de um empate, já seria bom, mas o Flamengo encaixando aí, a gente sabe que o jogo vai ser difícil, complicado. O Palmeiras vai partir para cima, principalmente nos primeiros minutos, para tentar fazer logo um gol, né?